Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de geradores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um voltímetro ideal, ao medir a tensão de uma bateria desconectada de qualquer outro circuito, indica exatamente 12 volts. Se nos extremos dessa mesma bateria for ligado um resistor de 10 ohms, observa-se que a corrente elétrica fornecida pela bateria é de 1 ampere. Com base nesses dados, é correto afirmar que a resistência interna da bateria, enquanto ligada ao resistor, e a força eletromotriz nos terminais dessa bateria são, respectivamente. Então, para a gente resolver essa questão, é interessante a gente lembrar o seguinte: quando um gerador encontra-se em circuito aberto, ou seja, quando não possui um percurso fechado para que seja realizada a passagem de corrente elétrica, o que caracteriza a não existência de corrente elétrica percorrendo o gerador. O que isso quer dizer? Isso aqui é importante a gente lembrar que, quando ele fala assim, ao medir a tensão de uma bateria desconectada de qualquer outro circuito, indica exatamente 12 volts. Tá? Então, quando ocorre isso aí, a gente diz que o gerador está em um circuito aberto, certo? Então, a gente sabe que quando liga-se um voltímetro ideal nos terminais do gerador de circuito aberto, tem como a indicação da tensão elétrica o valor da força eletromotriz do gerador, pois não há intensidade de corrente elétrica percorrendo o circuito, já que ele está separado. Então, cuidado com isso. Quando ele falar que o voltímetro mediu a tensão numa bateria desconectada ou em circuito aberto, a gente está medindo a força eletromotriz desse gerador. Então, a ideia que a gente vai ter é exatamente isso aqui. Ó. Aqui a gente tem o gerador e a gente tem que a voltagem que o voltímetro mediu foi exatamente a sua força eletromotriz. Agora, qual é a equação do gerador? A equação do gerador é DDP igual a força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente elétrica total do circuito. Show? Então, o que ele falou aqui? Ele falou o seguinte, que ele botou o voltímetro no gerador e mediu 12 volts. Então, a gente sabe que a força eletromotriz dessa bateria é de 12 volts. Aí, ele ligou a bateria a um circuito. Nesse circuito, que seria um circuito fechado, a gente tem que a resistência é de 10 ohms e passou a percorrer uma corrente de 1 ampere. Então, qual é a voltagem desse circuito? Então, a gente usa a primeira lei de Ohm, que é quem vê, ri. Então, U é igual a 10 vezes I, que é 1 ampere. Então, a minha voltagem do circuito é de 10 volts. Aí ele quer saber o seguinte, qual é a resistência interna, certo? Ó, qual é a resistência interna da bateria? Aí agora eu vou usar a equação do gerador, que vai ficar assim, ó, 10 é igual a 12 menos a resistência interna do gerador, que eu vou descobrir, e a corrente elétrica que está passando no circuito, que é de 1 ohm. Então, vai ficar assim, ó, R vai ser igual a 12 menos 10, R vai ser igual a 2 ohms. Então, qual é a resistência interna? 2 ohms. Qual é a força eletromotriz? 12 volts. Por isso que a resposta está na letra A. Beleza?